Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast sobre o tema Quando a parentalidade é uma conta de dividir. Ontem, dia 25 de abril, assinalou-se o Dia Internacional da Consciencialização sobre a Alienação Parental. Connosco temos Raquel Roseiro, psicóloga clínica da Clínica Amar, em Cantanhede, e a Carol Oliveira, psicóloga do setor da Ação Social e Saúde do município da Mielhada, ambas com percursos profissionais ligados à infância e à juventude. O tema do nosso podcast remete-nos para a forma como algumas situações de divórcio são vivenciadas, atendendo à vossa experiência profissional com famílias, dada a vulnerabilidade que os elementos ficam expostos, de que modo é que consideram ser possível gerir uma situação de ruptura de forma saudável e respeitosa para a criança. Obrigada pelo convite, antes de mais. O divórcio é sempre um percalço na vida de qualquer família, porque à partida nunca ninguém se casa com a expectativa de se vir a divorciar, não é? E torna-se mais complicado quando há filhos, evidentemente, porque nunca é possível uma ruptura completa com o ex-cônjuge. Tem que haver sempre a comunicação e, portanto, aquilo que eu diria que é facilitador deste processo e que permite fazer um divórcio de forma respeitosa é exatamente a comunicação, não é? É toda a gente saber, ter consciência de que é uma fase difícil, é uma fase que vai mexer muito com as emoções de toda a família e sobretudo da criança, que é a parte mais sensível do sistema, e é preciso estarmos disponíveis para entender e para acolher as emoções da criança, mas mantendo uma comunicação respeitosa, cordial, mantendo as linhas de comunicação abertas para a criança poder falar, poder tirar dúvidas, poder chorar, poder pedir colinho. É possível fazer uma boa gestão do divórcio. Os estudos que existem sobre isto dizem que, é um momento muito difícil, em que a família fica desorganizada, mas que na maior parte das situações, entre 1 a 2 anos, as pessoas conseguem reorganizar-se e as crianças conseguem inclusivamente voltar a um nível de funcionamento e de bem-estar que não as distingue de crianças que têm os pais juntos, continuam casados. Ora, Raquel, nós sabemos que o que acabaste de escrever é o cenário ideal, digamos, não é? Dentro daquilo que é um momento crítico de divórcio, não é? Mas sabemos, até porque nos contextos clínicos chegam-nos algumas situações assim um bocadinho mais delicadas, não é? Que por vezes o sofrimento da separação acaba por condicionar um bocadinho o comportamento do adulto, não é? Por vezes, no meio desse sofrimento, nem sempre o discernimento está ao nível ou capaz de lidar com a situação. Em alguns contextos de divórcio assistimos àquilo que se chama o fenómeno da alienação parental. A própria separação, a própria ruptura ganha outra dimensão também na vivência infantil. Consegues-nos falar um bocadinho sobre isso, sobre o que é este conceito, quais as suas características e até mesmo o impacto que tem aqui na criança? Quando as emoções são geridas da melhor forma, não é? Às vezes é preferível, de facto, um divórcio é a situação mais ecológica para a continuidade daquela família do que propriamente manter um casamento disfuncional. Mas quando há dificuldade realmente em gerir as emoções, quando o nível de ressentimento, de raiva, de angústia é muito alto, sim, às vezes podemos assistir a esse fenómeno que é a alienação parental. A alienação parental é inclusivamente um tipo de maltrato. E é um maltrato porquê? Porque de facto causa dano na saúde mental e no desenvolvimento da criança. A alienação parental, no fundo, é a tentativa de um dos pais de virar a criança contra o outro progenitor, de fazer com que ela se desvincule, que ela tenha medo, que ela hostilize o outro progenitor e, em casos limites mesmo, que haja uma separação, uma ruptura completa dos laços com o outro progenitor. Obviamente que, para considerarmos que há uma alienação parental, no sentido mesmo do maltrato e até do enquadramento legal que tem que haver uma intenção clara de prejudicar e ativamente promover esses comportamentos de alienação. A verdade é que se nós não tivermos consciência do fenómeno, às vezes o nível de ansiedade, de raiva, destas emoções todas intensas que traz o divórcio, pode acontecer que se começam a ter comportamentos de alienação parental e não se tem bem a consciência do que é que está ali a acontecer. Há vários níveis de gravidade. Estamos a falar de coisas mais subtis, por exemplo, quando o pai ou a mãe ligam e a criança tem que atender a chamada em voz alta, em alta voz, para haver um controle
Ok. do que é que está ali a ser dito, em que depois por trás há comentários, ou há risos, ou uma tentativa de desvalorizar aquilo que está a ser dito, ou de descredibilizar. Quando, por exemplo, é feita, é relembrado permanentemente à criança um conjunto de situações que não correram bem, em que o outro pai não esteve bem, numa espécie de uma tentativa de apagar aquilo que foi bom e aquilo que foi positivo, e ficar uma memória um bocadinho enviesada, manchada. Às vezes mesmo, por exemplo, um dos pais sobrepor compromissos, festas de anos, coisas até interessantes para a criança, em dias que eram dias de visita do outro progenitor, para tentar que haja esta dificuldade no contacto. Coisas um bocadinho mais óbvias, interceptar presentes, interceptar postais, até coisas mesmo graves, como por exemplo tentativas de rapto, falsas acusações ou alegações de abusos sexuais, portanto dar a entender que o outro progenitor é imprevisível, que é perigoso. Tudo isto tem um impacto muito grande, não é? A nível psicológico na criança, não achas? Não sei se também vais sentindo isso no trabalho que vais fazendo com algumas famílias, que é o facto de por vezes sentirmos que esta questão da separação, ou seja, esta questão da própria alienação, que muitas das vezes começa antes da separação, ou seja, às vezes percebemos que situações em que é às vezes a própria criança ou as próprias crianças em que chegam a pedir até ao outro progenitor, olha, por favor, vai-te embora, que isto já está insuportável. Portanto, isto também, há ali um trabalho às vezes feito por trás deste fenómeno da alienação, que muitas das vezes não há esta consciência, não é? Muitas das vezes acontece muito antes da separação em si, não é? O próprio divórcio também acontece muito antes da separação, não é? Porque há todo ali um processo que acontece até a pessoa perceber que aquilo vai ter que acontecer. Quando entramos aqui no fenómeno da alienação, sentes que isto também acontece muitas vezes antes sequer de se dar a separação? Sim, sim. É como estavas a dizer, Carol. O divórcio não acontece de um dia para o outro, não é? Obviamente que vai havendo um desgaste daquele relacionamento. Exatamente. Dificuldades, problemas de comunicação, outras questões até mais complicadas. Começa-se a formar na mente dos pais esta possibilidade do divórcio, não é? E claro que isto traz muitas inquietações e muitas dúvidas. Como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Onde é que eu vou viver? Claro. Como é que vai ser com os filhos? E eu fui magoada e agora tu também vais sofrer. E agora não penses que vai ser como tu queres, não é? Há um bocadinho às vezes até este sentimento quase que de vingança. Sim, sim. E começa-se, sim, desde ainda em família, ainda quando estão todos juntos, a incentivar não é, a criança, às vezes até a desautorizar, utilizar um bocadinho como arma de arremesso, não é? Também acontece muito e daí é importante estarmos atentos a isto, porque as crianças muitas das vezes acabam por inconscientemente até sentirem que a culpa do divórcio dos pais é delas. Porquê? Porque a certa altura a comunicação está tão desgastada entre o casal que aquilo que é o tema comum são os filhos, não é? E as notas dos filhos e o comportamento dos filhos e a forma como tu educas que está mal, portanto tu é que estás, a culpa disto é tua. Começamos um bocadinho a assistir a isto, não é? O tema de conversa são os filhos, a dificuldade são os filhos, o outro está a fazer tudo mal relativamente aos filhos e a criança está ali e apercebe-se. Começa a criar a ideia de que um é bom, o outro é mau, Claro que sim. um é confiável, o outro não podemos confiar muito. E começa também ele próprio a corresponder a essa expectativa que tem daquele progenitor, não é? Ou seja, acaba por criar ali uma imagem enviesada, lá está, como tu dizes, muitas vezes não propriamente consciente por parte do outro progenitor, não é? Mas que inevitavelmente no meio da dor da separação acaba por acontecer, não é, Raquel? Sim. Consegues-nos dizer assim, tendo em conta que isto é uma vivência que muitas das vezes a pessoa não tem esta percepção, não é? Às vezes é preciso parar para pensar e às vezes procurar alguma ajuda é fundamental. Que tipo de recomendações tu poderias sugerir a famílias que estejam a viver um momento crítico de divórcio, de separação? Que tipo de recomendações poderias dar a estas famílias? Um divórcio, como já dissemos, não é? Mexe se calhar com as emoções mais difíceis do ser humano, com aquelas mais desafiantes. Portanto, quando realmente as pessoas começam a sentir que não estão a ser capazes de gerir as suas emoções, pode ser importante procurar ajuda. Não só a título individual, eu adulto, a título individual, perceber como é que eu me estou a sentir, o que é que eu posso fazer, como é que eu agora vou gerir esta fase da minha vida, como é que eu vou reorganizar-me, não é? Com os meus sonhos e com os meus medos, com tudo isso. Por outro lado, também
pode ser importante o próprio casal ter que chegar aqui a um consenso como é que vamos comunicar aos filhos, como é que vamos fazer com os filhos a partir de agora, e quando há dificuldade na comunicação, uma terapia familiar ou mesmo uma terapia de casal, que não é só para casais que estão juntos, mas para poderem trabalhar essa parte da comunicação. E claro, quando a criança também começa a dar sinais de algum mal-estar, ou até mesmo antes de dar sinais, por uma questão até preventiva, procurar um psicólogo infantil que possa ajudar ali a arrumar um bocadinho as ideias, que lhe dá um espaço seguro para ela poder dizer o que está a sentir, sem medo de estar a prejudicar a mãe ou o pai, ou a ferir de alguma forma, ou a acrescentar ao sofrimento familiar. E mesmo, pronto, e esse psicólogo fará sempre um trabalho com a criança e poderá fazer um trabalho com os pais também, no sentido mais do aconselhamento parental, como é que se podem dizer as coisas à criança, como é que vamos fazer isto a partir de agora. Esta questão da comunicação é muito importante, não é, Raquel? Porque às vezes a forma como, a sensação com que às vezes fico, e acho que é um pouco transversal, não só nestes contextos de divórcio, mas em muitos contextos de transmissão de informações difíceis. É inevitável a atitude de proteger alguma informação. Como é que vamos transmitir isto? Olha, se calhar durante algum tempo não nos explicamos, ou se calhar explicamos só um bocadinho, não é? Quem fala deste tipo de tema fala não é? Das perdas, não é? De questões difíceis, não é? Os temas difíceis, e é como tu estás a dizer, que é tão importante transmitir, não é? E é tão importante eles saberem, por estas pessoas, não é? Neste caso pelos pais, ser-lhes explicado, ajustado obviamente à faixa etária de cada criança, estes elementos da família fazerem parte deste processo, não é? Porque é um momento de desconstrução da família, mas também de reconstrução. Aqueles elementos faz todo o sentido de eles sentirem que foram parte integrante deste processo, não é? Desta nova reconstrução, e que foram tidos em conta, que foram valorizados, que as suas emoções foram acolhidas, escutadas, não é? Porque sentirem que estiveram sempre à parte e que foram levando ali um bocadinho com as consequências, não é? E lidando com os fatores colaterais, falo-os eles próprios desenvolverem as suas próprias crenças, as suas próprias interpretações relativamente à situação. Tudo isso pode tornar a situação um bocadinho mais difusa e mais complexa de encaixar. As crianças, quando não estão satisfeitas a nível de informação, quando a informação não corresponde às necessidades, elas constroem o que falta. E se não houver esta conversa, em verdade, obviamente, como estavas a dizer, com uma linguagem ajustada à idade e à maturidade de cada criança, elas podem fazer os cenários todos possíveis e imaginários, não é? É sim muito importante ter esta conversa em família, escolher um momento, claro que nunca há um momento ideal para se dizer que os pais se vão divorciar. Não, e se estamos à espera desse momento, ele pode nunca chegar, não é? E estavas a dizer, depois arrasta-se um processo em que a criança já percebeu que algo está mal, porque as crianças sentem, mas depois não sabem o que se passa. Portanto, escolher um momento em que toda a gente esteja tranquila, de preferência onde haja tempo para a criança depois assimilar e poder fazer perguntas, um fim de semana, por exemplo, nunca na hora de deitar, mas em que a criança depois possa perguntar, sendo certo que a criança não vai fazer as perguntas todas de uma vez. Claro. É provável que ela naquele dia pergunte umas coisas, mas depois vai elaborar a informação e passado uns dias vai voltar a falar no mesmo. E os pais têm que estar muito disponíveis, apesar da sua dor, Claro que sim. de pôr um bocadinho essa dor assim à margem naquele momento, para poder com calma e com tranquilidade responder às dúvidas que vão surgindo. Que às vezes são coisas como: onde é que eu vou viver? Mas eu vou continuar na mesma escola? Quem é que me vai buscar à escola? Como é que vai ser o futebol? Claro que sim. E os avós? E no meu aniversário vou ter 2 festas, não, vamos poder estar juntos, portanto, coisas muito Relacionadas com uma questão tão importante para as crianças, que é a segurança. Exatamente. Não é? E a previsibilidade do que é que vai acontecer, porque eu acho que depois também é muito visto que é, estes 2 adultos que são o meu porto seguro, de repente isto vai mudar, o que é que vai acontecer? Estou seguro? Eu preciso de ter novamente as minhas balizas, a minha segurança, não é? E o meu porto de abrigo, de que forma é que isto vai acontecer? E tudo isso que estás a descrever é tão importante para a criança perceber, ok, vai ser assim, vai ser desta forma, e se ela ser tida em conta nesta transmissão, não é? De, ok, vai estar seguro, vai estar tudo bem, as coisas vão mudar, mas vai continuar tudo bem. E lá está, muitas vezes não é no momento em que se transmite a notícia, muitas vezes é durante meses, anos, que a criança vai colocar as suas dúvidas e devem ser muito bem acolhidas, não é? Sim, e também tocaste aí num ponto essencial, anos. Porquê? O divórcio, quando há filhos, não é propriamente um processo linear. Como tem que haver convivência com o ex-cônjuge, as coisas até podem chegar a um ponto em que estão resolvidas e tão estáveis, mas imagina que um dos cônjuges volta a casar ou tem um outro filho, de uma nova relação. Isto podem ser momentos críticos em que
sentimentos antigos podem voltar à tona e é preciso novamente redefinir aqui as balizas deste relacionamento e desta comunicação. É muito importante que as pessoas se mantenham conscientes de si próprias, daquilo que estão a sentir a cada momento, entenderem que isto é um processo que é uma novidade para todos, mas que se houver essa disponibilidade, que todos podem ficar bem no fim, todos podem ficar bem resolvidos. Sem dúvida alguma. Pode ser mesmo, um divórcio pode ser mesmo a decisão mais ecológica que uma família pode tomar. É mesmo muito importante que haja esta consciência que não há um pai que é mais importante do que o outro. Não, a criança, salvo algumas exceções, como é evidente, a criança precisa do pai e da mãe. Eu às vezes até dou esta metáfora, que é, se eu quero a todo custo anular o outro progenitor, é quase como estar a cortar uma perna ou um braço à criança. Sem dúvida. Não é? E esperar que ela depois funcione da mesma forma. Sem dúvida. Não dá. Ela precisa dos dois, é o porto seguro. Sem dúvida, faz todo o sentido. Raquel, vocês no âmbito da Clínica Amar estão disponíveis para fazer este trabalho, não é? Com famílias, vocês trabalham também muito nesta área, com as famílias, crianças, jovens, não é? Conseguem-nos explicar um bocadinho o que é que, no vosso caso, não é? Da Clínica Amar, o que é que poderão disponibilizar em termos de serviços e de prestação de cuidados de saúde? Sim, a Clínica Amar, Amar que significa Another Mind, Another Reality. Trabalhamos em Catanhede, temos efetivamente terapia individual para crianças, adolescentes, adultos, temos também terapia familiar e de casal e podemos ajudar qualquer que seja o ponto em que esteja a questão, mas na Amar temos uma filosofia de promoção da saúde e de realmente valorizar a saúde mental. Portanto, mais do que focarmos quando a casa já está a arder, digamos assim, é trabalharmos nas partes saudáveis, naquilo que ainda está funcional e naquilo que podemos potenciar. O que eu posso dizer é que se alguém que nos esteja a ouvir, que esteja a passar por uma situação difícil, que esteja a pensar a divorciar-se, que tenha algum tipo de dúvidas de como é que pode fazer isto da melhor forma, nós estamos disponíveis, sim. Ok. Olha, aproveito também para te falar um bocadinho aqui dos projetos do município, no qual o Centro de Ação Social e Saúde está envolvido, que são, neste caso, ajustado a esta temática, que são 2 projetos que trabalham na área da infância e juventude, que é um deles é o Laços Família, que é um programa de competências parentais para famílias em situação de risco psicossocial, onde também vamos fazendo algum trabalho com algumas famílias e inevitavelmente por vezes surgem situações deste género, não é? Naturalmente. E depois temos também um projeto que é o Teen.spot, que é aí direcionado para jovens e também para as suas famílias e que curiosamente nos tem chegado a algumas situações deste âmbito, não é? E aí nós percebemos que é tão importante depois envolver a família, não é, Raquel? Quem trabalha com crianças e com jovens é indissociável. Muitas vezes os pais chegam e sentem que passa-se qualquer coisa com o meu filho, não é? Ou com a minha filha ou com os meus filhos. E depois já ficam muito espantados quando nós dizemos, olha, agora precisamos que a família venha com muita frequência. Eles sentem assim, não, mas o que se passa é com o meu filho. O problema era ele. Exatamente, eu noto é que ele não está bem. Pronto, mas o sintoma, não é? O sintoma podem sentir que é o filho, mas há toda uma rede ali à volta, não é? Raquel, também sentes muito isso. Vocês também sentem que inevitavelmente a família precisa de ser trabalhada, não é? Sem dúvida, eu digo isto sempre. Trabalhar uma criança é trabalhar os pais também. Porque a criança é só a parte mais sensível do sistema e muitas vezes ela não está bem, está a dar sinal de que o próprio sistema, as pessoas que estão à volta dela, as pessoas mais importantes da vida dela não estão bem. Isso mesmo. E precisamos de pôr toda a gente no barco. Exatamente, bonificar ali um bocadinho a intervenção para conseguir chegar para resolver essas vulnerabilidades que transmitem o sintoma, não é? Sim, sem dúvida. Olha, Raquel, muito obrigada pela tua partilha, está bem? Foi muito bom estarmos a falar de um tema que é delicado, mas de uma forma tão leve como tu conseguiste transmitir. Obrigada pela tua partilha. Obrigada, Sónia. Obrigada eu.